Audiovisualmente na área, eu sou Daniel Moza e sejam bem-vindos ao meu canal. Eu já mostrei algumas vezes nesse canal como o cinema pode ser utilizado na hora de estudar história. No entanto, o cinema ainda continua sendo uma arte, não tendo assim a obrigação de seguir à risca os contextos históricos e os eventos que aconteceram. O que prejudica algumas pessoas que acreditam que só assistir ao filme vão entender o que aconteceu naquela época. Então, eu vou iniciar um novo quadro aqui no canal chamado Erros Históricos. Vou mostrar alguns filmes e quais foram os erros que eles cometeram nas suas produções. E como tem inúmeros filmes com erros históricos, eu vou separando por temáticas. E no vídeo de hoje eu escolhi 3 filmes que têm muitos erros históricos e estão contextualizados na Idade Antiga. E antes de começar o vídeo, deixa logo o seu like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, comente, compartilhe, para me ajudar a continuar trazendo mais conteúdos para cá. E bora pro vídeo! Começando com o filme Troia. Filme de 2004, estreado por Brad Pitt, Orlando Bloom, Eric Bana e Diane Kruger, que conta a história da batalha entre os gregos e troianos, que durou mais ou menos por uns 10 anos. E tudo isso porque Paris se apaixona por Helena e a sequestra levando para Troia, com que faz com que seu marido Menelau reúna um exército de gregos para invadir Troia. O filme é baseado na obra Ilíada, clássico escrito por Homero. Só que na adaptação para o cinema destoou muito da obra original. Em Ilíada, a história é repleta de fantasia, pois os deuses estavam presentes o tempo inteiro e também estavam interferindo na guerra. E isso reflete como era o pensamento da sociedade da época. Eles eram politeístas e acreditavam que existiam vários deuses. Um deus para cada evento da natureza e até para os sentimentos humanos. Então, por isso eles estavam lá o tempo inteiro interferindo nos sentimentos dos guerreiros e também nas ações deles na guerra. Só que no filme não existe deus nenhum. Meio que tentaram fazer algo mais realista, querendo dar mais personalidade para os personagens em que eles escolhiam suas próprias ações. Esse não é exatamente um erro, foi uma escolha de roteiro. Mas algumas coisas que aconteceram no filme são erros. Como em uma cena marcante onde Aquiles corta com um só golpe a cabeça da estátua de ouro maciço do deus Apolo. O primeiro erro já é uma espada cortar o ouro maciço. E o outro é que essa ação não poderia ter acontecido porque naquela época o domínio dos deuses e a sua crença neles era muito forte. Quase todas as pessoas temiam os deuses, então cortar a cabeça de uma estátua de um deles seria declarar guerra aos deuses. E no máximo quem questionava esse poder dos deuses e a adoração a imagens eram os filósofos, mas um guerreiro como Aquiles nunca faria uma coisa dessas. Há também erros geográficos no filme. Em uma cena onde aparece uma feira na Grécia, é possível ver vários animais, desde carneiros até lhamas. E lhamas são animais oriundas do Peru. E o que elas estão fazendo em um filme que se passa na Grécia Antiga? Em uma análise minha, o filme não deveria se chamar Troia. Na verdade, deveria se chamar Aquiles, porque foca praticamente o filme inteiro no personagem de Brad Pitt. E eu entendo a razão disso. Os produtores tiveram essa ideia, já que tem Brad Pitt escalado no elenco, então quiseram explorar ao máximo a imagem do ator. Desde colocar no centro da capa do filme e mostrar todo o seu talento e sua aparência em diversas cenas de ação, até sua primeira cena, onde ele aparece nu. Ai, que delícia! E o que eu considero um erro é mostrar a morte do Aquiles, que é muito famosa por conta de ser inusitada, sendo uma flecha no seu calcanhar, que deu origem àquela expressão calcanhar de Aquiles. No filme até aparece Paris atirando uma flecha no seu calcanhar, mas ele não morre, ele acaba levantando e indo em direção ao guerreiro, que atira mais umas 3 flechas nele, e dá a entender que ele morre por causa dessas várias flechadas que ele recebe, destoando muito da história conhecida de Aquiles. E confirmando a minha teoria que o filme deveria se chamar Aquiles, vem com o final, quando o filme termina com a morte do Aquiles, mostrando a cerimônia do seu enterro, a despedida, toda a tristeza, e deixando a guerra e Troia de lado. E a cena final mostra os sobreviventes de Troia, incluindo Paris e Helena,
fugindo pelas montanhas, o que é totalmente errado comparado com a história original, pois Paris morre e Helena volta com Menelau para a Grécia. A história bíblica de Moisés, resgatando o povo hebreu das garras do faraó Ramsés, já foi contada no cinema diversas vezes, com destaque a versão clássica dos 10 Mandamentos em 1956 e a animação O Príncipe do Egito de 1998. Mas eu vou falar do caso mais recente, que é Êxodo, Deuses e Reis, de 2014, estrelado por Christian Bale e Joel Edgerton, trazendo uma versão mais moderna e com mais ação, efeitos visuais, mas também com muitos erros históricos. No filme, ele dá um grande destaque para as construções, principalmente as pirâmides enormes e monumentais. Mas a história se passa na época de Ramsés II, e neste período já faz 1000 anos desde que os egípcios pararam de construir grandes pirâmides. Então as datas não batem. E todas as versões dessa história têm um grande destaque nas construções das pirâmides, mostrando que elas foram feitas na mão de obra escrava, sendo chicoteados e mostrando aquela tristeza e violência. E o que funciona para a história, porque é um ponto que dá motivação para o personagem principal começar sua busca. Mas na verdade, as pirâmides não foram construídas por escravos sendo chicoteados. Elas só poderiam ser construídas por alienígenas. Não foram os alienígenas. Na verdade, foram cidadãos egípcios livres que tiveram o ofício de construir as pirâmides. No filme, em uma cena marcante onde aparece o templo de Abu Simbel, um dos monumentos mais famosos e visitados do Egito. E no filme é usado como sepultura do imperador pai de Moisés e Ramsés VII. Mas não poderia ter acontecido porque esse monumento ainda não estava construído na época que Seti I morreu. Ele na verdade foi construído por Ramsés II. Então tampouco poderia ser a sepultura do grande faraó. E também nessa cena mostra o ritual de mumificação de Seti I, e mais à frente tem a mumificação do filho de Ramsés. E aí nós também temos um outro erro, pois o ritual de mumificação não era feito de um dia para o outro, como mostra no filme. Na verdade, era todo um processo, tanto de preparação do corpo, de guardar seus órgãos internos, de separar suas riquezas e até mesmo de mumificar, que durava no mínimo um mês. E um outro erro a destacar, que na verdade é mais uma curiosidade, o Ramsés II já tem uma tradição de ser interpretado por atores carecas. Isso vem de uma tradição desde o filme de 1956, que foi interpretado por Will Brydner. Mas, de acordo com alguns estudos que fizeram na múmia de Ramsés II, descobriram que ele, na verdade, era ruivo. É mesmo? Outra história muito contada no cinema é a história de Hércules, o lendário guerreiro da mitologia greco-romana. Mas eu escolhi falar da animação de 1997, pois foi um dos filmes por onde eu tentei estudar a mitologia. Só que a animação da Disney, ela destoa muito da história original de Hércules. Então, tenho uma dificuldade em estudar história vendo esse filme. Bom, nos filmes de animação tem muitos anacronismos, que é colocar elementos contemporâneos em uma época antiga. Mas aqui é perdoável, pois aqui a proposta do filme é aproximar ao público a história. Então, vale de usar elementos do dia a dia e como também referências à cultura pop. E tem outras mudanças, como em alguns personagens, tanto na sua personalidade como em seus poderes. Mas que eu até gosto de algumas mudanças dessas, como é o caso da Hydra, pois na história original ela é um monstro que quando corta uma cabeça aparecem duas no lugar dela. E no filme é acrescentado mais uma cabeça, ou seja, quando corta uma cabeça aparecem 3. E eu acho que deixa mais assustador quando aparecem 3 cabeças do que 2. Quer parar de cortar essas cabeças? Os erros, na verdade, ficam na história do filme, começando com a escolha de Hades, o deus do submundo, para ser o vilão do filme. Na mitologia, quando dividiram a Terra para os 3 grandes deuses, Zeus ficou com o céu, Poseidon com os mares e a Terra ficou com Hades, incluindo o mundo dos mortos.
E ele tem uma rixa com os dois irmãos por essa divisão que ele considerava injusta. Mas a briga dele é com os irmãos, e ele não se tornou o arqui-inimigo do Hércules. E quem assume esse posto é Hera, a esposa de Zeus e deusa do Olimpo. Pois Zeus, e como outros deuses, também tinham o costume de vir à Terra e ter um caso com mortais. E um desses casos veio a conceber o pequeno Hércules, o que deixou Hera muito furiosa, fazendo com que a deusa declare guerra a essa criança, tentando matá-la desde o seu nascimento. Então está errada aquela imagem que mostra do filme da família feliz, que não acontece na história original. No filme aparece Mégara, que na história original era a esposa de Hércules, ou na verdade uma das esposas de Hércules, com quem eles tiveram filhos. Mas Hera faz com que Hércules enlouqueça e acabe matando sua esposa e seus filhos. E por causa desse crime, Hércules vai fazer os 12 trabalhos, que é para ele conseguir sua redenção. E essa história não poderia entrar no filme da Disney porque é pesada demais. Então eles optaram por mostrar Hércules conhecendo Mégara. Então pode-se dizer que o filme poderia ser uma origem do Hércules, antes dele fazer os seus 12 trabalhos. Mas essa teoria acaba indo pelo ralo quando a gente vê ele cumprindo os 12 trabalhos no decorrer do filme. Então não dá para se encaixar a história do filme Hércules da Disney na mitologia grega. Tá bom, eu concordo. Tá, eu falei tudo isso e muita gente pode pensar: então não vou mais ver filme nenhum, todos estão errados. Como eu falei no início, o filme não tem obrigação de seguir à risca o contexto histórico. O roteiro pode simplesmente se inspirar num fato histórico para narrar sua história. Mas o filme pode ser uma ferramenta na hora de se estudar a história se nós soubermos usá-la. Até mesmo esses que eu citei hoje. Serve para a gente poder visualizar alguns eventos que muitas vezes ficam só na nossa imaginação. E sabendo dos erros, podemos filtrar o que assistimos e separar o que serve para o estudo e o que serve para o entretenimento. E o que eu indico é assistir ao filme e depois dar uma conferida no livro de história. Muito obrigado, pessoal, por assistir esse vídeo até o final e deixe aqui nos comentários outros filmes com erros históricos que vocês querem que eu comente. Curta esse vídeo, compartilhe, se inscrevam no canal, ative as notificações e até a próxima. Ai, Jesus, mudei a posição do treco agora. Pera cá. Que foi? Já? Conseguiu? Deu? Mas dá pra ver aqui? Tá melhor? Tá, ok. Vamos lá.